Naquele labirinto sombrio, o homem ficou assustado com a criatura que observava. Parecia uma espécie de anjo misturado com um demônio. Não sabemos o que seria. Isso deixou ele bastante paralisado. A criatura vem em cima dele com todas as forças. Tudo o que ele queria era se tornar um aventureiro da classe Mithril. Parece que no fim de tudo ele não morreu. Mas ele está diferente. Vejamos pela sua aparência. E é isso mesmo. O nobre guerreiro acaba de se tornar um esqueleto humano vivo. Ele mesmo acredita que isso não é possível. Está em desespero. O seu mundo agora virou de cabeça para baixo. Naquela vila, o dia começa muito cedo para os aventureiros. Falando assim pode até parecer legal, mas a vida de quem é pobre normalmente começa cedo. Exemplo, quem dorme até tarde são os nobres, os mercadores ricos e talvez os estudiosos com vidas desregradas. Teria a impressão dele, mas uma amiga sua que é muito estudiosa esquece provavelmente de dormir por dias quando fica focada em sua pesquisa. Ele pensa que em breve precisa ver como ela está. Apesar de que não entende muito dessas coisas, já que foi nascido e criado em uma cidade pequena demais para estar em um simples mapa. E o seu nome é Rent Faina, um aventureiro da classe Bronze. A propósito, os aventureiros acordam cedo por uma simples razão: conseguir pegar bons trabalhos. Nessa guilda de aventureiros provei tarefas adequadas às nossas classes e habilidades também. Terão todo tipo de trabalho como extermínio de monstros, escolta, coleta de plantas e materiais e até mesmo limpeza de dutos entupidos. Até que chegam seus amigos perguntando se ele vai para o labirinto do reflexo lunar de novo. Mas ele fala que se não tiver um ótimo trabalho, talvez sim. Questionando-se por que ele trabalha duro todo santo dia. Em questão, a maioria dos aventureiros forma grupos, mas ele normalmente tem a mania de trabalhar sozinho. Claro, ele tem os seus motivos, mas basicamente é porque ele não se acha muito bom nisso. Apesar de ser um aventureiro há 10 anos, ele ainda é classe bronze, a segunda classe mais baixa dos aventureiros. Mas até que ele consegue ganhar a vida aos poucos, caçando monstros e vendendo pedras mágicas e outros materiais para a guilda. Até porque para um aventureiro ele é um cara bem precavido. Ele tem até mesmo uma economia de emergência. Contudo, sempre tem um contratempo. E naquele momento, ele perdeu a prudência que é essencial para todo aventureiro. Embora o labirinto do reflexo lunar tenha sido totalmente explorado e ficado muito deserto, ele encontrou algo inacreditável. Andando em direção a um buraco que não devia ter acontecido no momento, ele pensa: será? Provavelmente uma passagem secreta? Seu rosto brilha de alegria, parece que ele descobriu algo. E pelo visto ele encontrou uma área bastante inexplorada. Talvez ele ache itens mágicos e armas valiosas. É o que ele pensa. Não. Ele já deve ganhar um dinheiro só para levar essa informação à guilda. Ele pensa que deveria ter ignorado, mas o seu instinto disse para seguir em frente em uma área tão suspeita e perigosa. E essa foi a sua pior tolice. Aquela criatura misteriosa que não sabíamos no começo, na verdade é um dragão. O maior de todos os monstros. Um dragão de verdade, ali diante de seus olhos. De acordo com as lendas, eles podem adquirir muitas formas diferentes. Alguns são bem maiores que a maioria dos dragões comuns. Embora ele nunca tinha visto um dragão na vida antes, já soube na hora que era um dragão. A sua grande presença. Ele sentia tanta pressão no seu corpo que não se movia 1 milímetro. Como um eterno aventureiro de classe bronze, ele não teve nenhuma chance contra essa criatura tão excepcional. Depois disso, ele se pergunta como está vivo após ser devorado por um dragão. Bem, de certa forma ele está vivo entre aspas. Claramente ele é um esqueleto. Se ele é um morto-vivo agora, um monstro que dizem ser imortal, um bispo ou sacerdote poderia facilmente destruí-lo com magia de purificação. Isso porque os mortos-vivos violam a providência divina, de que mortos não devem permanecer neste mundo. Pensando assim, ele acha que realmente morreu mesmo. Mas, apesar de tudo, ele tem consciência e memória.
Bem, nesse caso o importante agora é voltar para a cidade primeiro. Mas pense só no vexame que seria. Facilmente capturado. Pessoas olhando para ele com olhares estranhos. Parece que não dá para fazer isso. Ele não deseja morrer de novo. E ele também não quer ser destruído. Isso deixou sua cabeça muito confusa. Mas não adianta ficar pensando agora em algo que não tem resposta. Parece que aquela criatura sumiu de repente. Mas o que mais importa é que ele tem que sair desse lugar. Esses labirintos que são encontrados no mundo inteiro são pesquisados por estudiosos que querem explicar os seus mistérios, mas ninguém sabe ao certo de onde vieram ou como funcionam. Labirintos são de vários tamanhos, mas itens mágicos e tesouros estão escondidos neles. E monstros aparecem toda hora de surpresa. Até monstros são um mistério. E pensa que todos devem ter ido para o labirinto de Lua Nova, que dá mais dinheiro, claro. Talvez, se ele esperar alguns dias, deve aparecer algum aventureiro solo como ele. E então ele vai tentar trocar uma ideia. Mas primeiro ele precisa dar um jeito de conseguir falar. Até que se depara com um esqueleto igual a ele. Mas ele pensa que seu corpo está muito pesado. Não se sabe se isso é pela falta de músculos, mas o seu físico decaiu muito. Ele poderia até perder para uma pessoa comum. Bem, isso é natural, ele é um esqueleto como ele. Ele poderia derrotá-lo facilmente sem problema se fosse humano. Será que ele vai conseguir? Mas parece que não. A espada parece ser muito mais pesada que o próprio esqueleto. O esqueleto cai e nem ao menos consegue colocar a sua perna de volta. É óbvio que não dá para usar umas técnicas dessa forma de espadas quando se tem somente ossos. Mas e suas outras habilidades? Todos os seres vivos conseguem usar sua energia vital para ter uma força. Então ele pensa nisso, a sua energia espiritual. Pelo visto agora ele consegue usar. Se ele melhorar o seu esforço e seu ataque usando a sua energia espiritual, poderá ganhar de lavada. Aquele esqueleto que acabou de derrotar fez automaticamente ele recuperar a sua energia espiritual, a mesma que ele acabou de usar. Mas no passado, ele obtém informações de que monstros são algo muito misterioso ainda. Com o tempo e experiência, eles se tornam existências ainda maiores. Mas ele questiona que humanos também são assim. Crescemos com o treinamento. Por exemplo, ela cita que um esqueleto não passa de um esqueleto. Mas, em raras ocasiões, eles podem virar ghouls. E isso é conhecido como evolução existencial. Evolução existencial é um dos assuntos que ela mesma faz. Então ele pensa que ghouls também são mortos-vivos, mas possuem carne e são mais parecidos com humanos. Com apenas um manto e uma máscara escondendo sua forma, ele poderá voltar à cidade. Bem, então ele pensa que primeiro ele deve tentar atingir uma evolução existencial. Irá derrotar monstros neste labirinto e virá um ghoul. A mesma garota está esperando por ele, dizendo que ele está demorando muito. Parece que vai ter que fazer a janta sozinha. Derrotando o quinto, parece que sua mobilidade melhorou bastante. Além disso, essa luz misteriosa parece ter um efeito de cura. Graças a isso, ele consegue usar a sua energia espiritual a cada luta. Ele irá tentar lutar um pouco mais contra algum outro monstro, mais poderoso que ele. Slimes também são monstros fracos como esqueletos, mas esses bichinhos não podem ser subestimados. Ataques físicos são menos efetivos contra monstros amorfos e líquidos. Então ele pensa que é muito mais fácil derrotá-lo com magia, mas infelizmente ele não tem sequer uma habilidade o bastante para usar magia de ataque. O máximo que ele consegue usar é realmente magias utilitárias para fazer fogo. Sendo assim, só resta derrotá-lo com ataques físicos. E há duas formas. Primeira, como sabemos, acertar todo o seu núcleo ou estraçalhar sua forma líquida a ponto de que não se regenere. Como ele não tem habilidade nem força para isso, só consegue derrotá-los gastando a sua reserva de energia espiritual uma vez por dia. Podemos dizer até que esse é o seu arqui-inimigo. O slime começa a atacá-lo. A sua lâmina não é o bastante. Ele recebe o ataque, mas mesmo assim se regenera. Mas foi por pouco tempo. Parece que ele deu sorte e acertou o núcleo de primeira. Agora primeiro ele vai pegar essa tal pedra mágica. Slimes têm a habilidade de soltar uma bomba ácida, mas depois que elas morrem, não há ácido no corpo deles. Na verdade, colocar a mão nessa coisa deixa sua pele lisinha. Ele pensa que fluidos límpidos de slime são usados para fazer cosméticos, pensando que não precisa fazer cosméticos com monstros. Mas o desejo feminino por beleza não tem limites.
e isso deverá pagar alguns dias na sua pousada. No dia seguinte, Sheila pede que todos vão aos lugares com muito cuidado. Um homem chega informando que a novata achou um grupo. Pela sua carta de recomendação, ela não tem muita experiência real, mas é muito boa com a espada. Como ela pensou que não tinha uma boa vaga para ela, pensou em pedir para o Rente. Mas infelizmente, ele não veio desde ontem. O que seria raridade, ele perguntando se não pegou algum trabalho de longa duração. Mas ela disse que não. Então informou a novata que apresentaria um veterano atencioso se ela esperasse alguns dias. Mas pelo visto ela parecia que precisava de muito dinheiro. Então ela mencionou o labirinto do reflexo lunar. Bem, ele disse que se ela é boa na espada, deve conseguir se virar mesmo sendo uma novata. Ela avisou sim, para não se exceder demais. Enquanto isso, o Rente não sente nenhuma vontade alguma de dormir e também não tem fome. Óbvio, ele é um morto-vivo. Apenas se comer, isso tudo vai cair no chão. Ele tentou lutar a noite inteira, mas parece que essa coisa de evolução existencial não acontece tão rápido assim não, hein? As habilidades físicas decaíram bastante quando ele se tornou um mero esqueleto. Mas, depois de derrotar os monstros, está praticamente igual a antes. Ele testou a sua energia espiritual, que agora funciona. Também ele consegue usar a sua mana. Consegue até mesmo usar a sua energia divina mesmo sendo um morto-vivo. Essa tal energia divina, além de curar feridas e doenças, é um poder bastante útil que pode purificar a água e retardar o apodrecimento de comida. Bem, agora esse pão deve durar uns 3 dias, pensou ele. Ele espera que tenha um corpo que precise de pão daqui a 3 dias também. Bem, não adianta pensar nisso, ou vai ficar perdendo a cabeça novamente. Por hora, ele deve se focar ainda na evolução existencial. Ser uma forma bastante segura de derrotar os monstros aos poucos. Pensando que se ele consegue derrotar 1, ou 2, 3 talvez é meio difícil. Se for 4 ele vai fugir. Mais de 5 é difícil encontrar grupos assim nesse labirinto. Mas se encontrar, já era. Pensando que é muito fraco agora. Já são 10 anos como aventureiro. Se incluir o treinamento que veio antes, 20 anos. Não é só isso. Mas até os aventureiros de alto nível raramente têm energia espiritual, divina e mana. Ele pensa que quem dera ser forte em ao menos umas das 3. Ele pensa que não leva muito jeito para ser um aventureiro de verdade. Normalmente as pessoas largam a vida de aventureiro após alguns anos e voltam para a vila para trabalhar no campo ou procuram outro trabalho. Mas ele achou que ia dar certo desde que ele pudesse sobreviver, claro. Treinou todos os dias, sem falta. Pediu para uma conhecida ensinar sobre monstros e magia. Aceitou todo tipo de trabalho, por menor que fosse. Ele fez isso por 10 anos, apenas pelo seu sonho. Tudo isso só para se tornar um aventureiro da classe Mithril, algo que está acima do ouro e da platina. E mesmo quem tem talento nato chega facilmente nessa classe. São aventureiros que salvaram nações. Por isso ele precisa alcançar a classe Mithril, custe o que custar. Viveu somente para isso e não vai desistir só porque virou um esqueleto. Dessa vez agora ele derrota os esqueletos com mais facilidade. Ele está sentindo mais força desde quando ele era humano? Slimes também não são mais um problema para ele. Não é coincidência. Ele está ficando mais forte. Pensando em colher esse material, que sorte poder conseguir um líquido limpo de novo. Slimes ficam bem estranhas depois que absorvem algo. Até de enxergar alguma coisa misteriosa. Aquela energia que ele absorveu da slime automaticamente está fazendo ele se regenerar. Rente achou que poderia se tornar humano mais uma vez, mas apenas ficou um pouquinho mais seco. Mas pelo menos agora ele tem carne. Para um gol isso é um avanço e tanto. Ele continuar se esforçando talvez se torne um morto-vivo de maior classe. Isso mesmo, vampiros são praticamente iguais aos humanos. Será que pelo menos ele desenvolveu os músculos das suas cordas vocais? Ele precisa treinar mais um pouco. Se você deseja a continuação, deixe seu like e se inscreva no canal.